Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, falávamos na aula passada sobre as funções químicas inorgânicas. O que eu já mostrei para vocês? Ácidos. O que falamos sobre os ácidos? Nomenclatura, formulação e classificação, não é? A mesma coisa fizemos para as bases, ou hidróxidos. O que falamos sobre bases? Como dar nome, como fazer fórmula e como classificar. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos juntar ácido e base. Nós vamos começar a mostrar reações químicas inorgânicas, tá? A primeira reação que eu vou mostrar para vocês chama-se reação de neutralização ou salificação, tá? Bom, vou usar aqui como exemplo o clássico HCl mais NaOH. Antes de falarmos aqui do produto formado entre eles, vamos lembrar como é que a gente dá nome ao ácido, como é que a gente dá nome à base, tá? Primeira coisa, no caso do ácido, o que eu vou enxergar primeiro para falar da nomenclatura? Lembrando que eu tenho que ter aí em mãos agora a tabela de cátions e ânions. Ânions para os ácidos, cátions para as bases, tá bom? Bom, eu tenho que ter aí, observar o seguinte, na fórmula do ácido, quantos são os hidrogênios? Ah, um só. Isso significa assim, ó, que o Cl, lá na tabela de ânions, ele está assim, ó, Cl menos 1. Aí eu vou na tabela de ânions e analiso, vejo o nome do Cl menos 1. Lá na tabela de ânions diz que ele se chama cloreto. Bom, cloreto é o nome do ânion, que não ganhou elétrons ainda. Aí quando ele se forma aqui HCl, o hidrogênio fornece esse elétron. Então eu falo o seguinte, o hidrogênio agora passa a se chamar ácido. E tem a história do mosquito, lembra disso? O mosquito teimoso te bate pico de método vítrico. Quando o ânion termina em eto, o seu ácido vai terminar em hídrico. Então esse é o ácido clorídrico. Aliás, todo hidrácido, o que é hidrácido? Ácido que não tem oxigênio, termina em hídrico, tá? Então, era uma vez o ácido clorídrico. Com quem? Com NaOH. Bom, o que é NaOH? Vejamos aqui, de novo, como é que agora eu dou nome para base? Verifica a quantidade de hidroxilas, uma só. Isso significa que o cátion é o Na mais 1. Aí eu vou na tabela de cátions e verifico o seguinte, além do Na mais 1 existe outro? Não. Por que só existe o Na mais 1? Porque todo elemento representativo das famílias A, 1A, 2A, 3A, eles têm NOx fixo. O que é NOx? A quantidade de elétrons a serem doados ou recebidos. No caso, só existe o Na mais 1. Então, basta falar o nome dele na tabela. Qual é o nome do elemento químico Na? É sódio. Então, eu falo que esse composto é o hidróxido de qual metal? Hidróxido de sódio, tá? Não tem aqui algarismo romano, não tem sufixo, tá? Então, imagine o seguinte. Era uma vez um potinho lá com HCl e um outro recipiente com NaOH. Aí eu vou falar assim para vocês, ó, ambos os compostos estão em quantidades equimoleculares. O que eu quero dizer com isso? Se num dos recipientes eu tenho 1 milhão de moléculas de ácido, no outro recipiente eu tenho 1 milhão de moléculas de base. Mesmas quantidades, quantidades chamadas equimoleculares. Aí eu resolvo fazer o seguinte, pego 10 ml desse e mistura 10 ml desse. Sabe o que acontece quando os dois se encontram? Surge entre eles, no sentido da palavra, uma química, uma atração. Aí vai acontecer o seguinte, o que faz um ácido ser um ácido? Ah, é a presença desse hidrogênio. No momento de contato entre os dois, desprende-se do ácido o hidrogênio. E o que faz uma base ser uma base? Ah, é a presença da hidroxila, do grupo H. No momento de contato, desprende-se da base a hidroxila. Então, ó, o ácido deixa de ser ácido, a base deixa de ser base. Os dois aqui juntam-se. Gente, o que dá? 2 hidrogênios e um oxigênio? Uma molécula de água. Então, um dos produtos aqui é uma molécula de água. E agora, o que mais? O que sobrou? Agora vejamos, saiu do ácido o hidrogênio, saiu da base a hidroxila. Juntos, eles vão formar um composto iônico. O que é um composto iônico? Onde o cátion doa elétrons para o ânion. Qual dos dois aqui era o íon positivo? O sódio. O que significa esse mais um aqui em cima? Que ele precisa doar um elétron. Quem aqui é o íon negativo? O ânion, o cloro.
que significa esse menos 1? Que ele quer receber um elétron. Os dois se juntam, formando uma molécula de NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, certo? Acabamos de produzir uma reação de salificação. Sabe o que é uma reação de salificação? De produção de um sal. O que é um sal? Sal é um composto iônico, certo? Que deriva de quê? No caso aqui da mistura de um ácido mais uma base. Isso produzido em laboratório. Existem sais que são minerais, que estão nas montanhas, no solo, no subsolo, nas rochas, que não necessariamente não foram através desse tipo de formação a sua produção, tá? Mas nesse caso aqui, nós temos um composto iônico que deriva de um ácido e de uma base, tá? Esse composto iônico, ele tem que ter uma nomenclatura. A nomenclatura vai ser assim, ó, primeiro, nome do ânion, tá? Então aqui você vai colocar o nome do ânion, a conjunção de, em seguida você vai colocar o nome do cátion. Então é como se você fizesse a leitura da direita para a esquerda, porque aqui nós temos o ânion e aqui do outro lado nós temos o cátion. Qual o nome do ânion Cl? Cloreto. Então eu vou dar nome a esse sal assim, ó. Esse vai ser o cloreto. Agora vem a conjunção de, e agora vem o nome do cátion. Como é o nome do cátion Na? Sódio. Então esse é o cloreto de sódio, que é o nosso conhecidíssimo sal de cozinha. Tá certo? Então esse é um sal. Daqui para frente estudaremos sais. Para estudar um sal, eu estou mostrando para vocês, por exemplo, uma reação de obtenção, que é a reação de neutralização ou de salificação. Essa reação chama-se reação de neutralização total. O que eu quero dizer com reação de neutralização total? Não sobrou mais um ácido hidrogênio e não sobra mais na base hidroxila. Todo ácido foi neutralizado por toda a base, produzindo sal e água, tá? Na hora de dar nome ao sal, vem nome do ânion seguido do nome do cátion. Cloreto de qual metal? Cloreto de sódio, tá? Tudo bem nesse primeiro exemplo? Então, sai o hidrogênio, sai a hidroxila, juntos formam água. O que sobra é o sal, reação de salificação, de produção de sal, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui mais exemplos dessa reação de neutralização. Lá no laboratório seria o que? Nós teríamos que ter soluções preparadas de base, solução preparada de ácido, e aí misturaríamos, se elas forem de mesmas concentrações, não pode ser uma mais forte e uma mais fraca, né? Senão vai sobrar um e vai faltar outro. Mas quando elas tiverem as mesmas concentrações, ao misturarmos volumes iguais, o ácido é neutralizado pela base, a base é neutralizada pelo ácido e juntos vão produzir o quê? Sal e água, tá? Esse sal estará dissolvido na água, se ele for solúvel. Nem todos os sais são solúveis. Muitas vezes você vai enxergar a presença do sal, porque ele não se dissolve naquele meio. Ele se forma e aí vai ficar no fundo do recipiente, por exemplo, tá? Vou mostrar para vocês mais um exemplo. Agora eu falo assim para vocês, olha, eu tenho agora esse ácido aqui, ó, tá? E esta base aqui, ó. Aí eu falo para vocês, eu quero que você monte para mim a equação de neutralização total, indicando o nome dos reagentes, nome do produto, tá? Fazendo o processo de salificação. Bom, então primeira coisa, vamos à nomenclatura. Esse é ácido, este é base. Como é que a gente dá nome a um ácido? Primeira coisa, observamos o número de hidrogênios. Quantos hidrogênios você vê lá? 2. Isso quer dizer que o SO4 é bivalente. E lá na tabela de ânions está escrito que ele se chama sulfato. Na história do mosquito, ato vai para aí, com o mosquito tem moço, bato, te pico, te meto no vidrico. Mas para não ficar ácido sulfírico, você lembra disso que eu falei para vocês? Quando tiver enxofre, que é o S, volta para o latim sulfur. Então o nome desse ácido é ácido ao invés de sulfírico, ácido sulfúrico, tá? Então era uma vez um potinho com ácido sulfúrico. E um outro recipiente com o quê?
Cu ou H2? Bom, agora é uma base. O que eu vou olhar para saber nome? Quantas são as hidroxilas? 2 hidroxilas, não é? Isso quer dizer que esse cobre é o cobre 2. Aí eu vou na tabela de cátions e analiso o seguinte: o cobre não é da família 1, não é da família 2, não é da família 13. Então ele é elemento de transição, que pode ser que exista outro cobre. E quando você olhar na tabela de cátions, você vai ver, além do cobre 2, tem o cobre 1. Então, quando existem variações, obrigatoriamente na nomenclatura, você tem que expor isso. Você tem que falar o seguinte: olha, esse é o hidróxido que eu fiz com o cobre 2, que entre os dois é o mais rico. Então, eu posso chamá-lo ele assim, ó. Esse é o hidróxido, o cobre, o símbolo Cu, vem do latim cuprum. Na hora de dar nome, a gente volta para o latim. Ao invés de cobroso, cobrico, esse é o hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre 2, tá? Então, por que é o cobre 2? Porque existe outro cobre, que é o cobre 1. Então, tem que especificar na nomenclatura, tá? Então, tá bom. Então, potinho de ácido sulfúrico, potinho de hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico, juntamos, ambos tinham mesmas concentrações e juntei mesmos volumes. Aí o que acontece aqui, ó, quantos hidrogênios tem esse ácido? Tem 2, ó, um hidrogênio e outro hidrogênio, os dois se desprendem. Quantas hidroxilas há aqui nesta base? 2 hidroxilas. O que dá H mais OH? Água. E o que dá H mais OH? Água de novo. Quantas águas produzimos? Dessa vez, ó, produzimos 2 moléculas de água, 2 mols de água, tá? E o que sobrou? Sobrou, sai da base a hidroxila total e saem do ácido todos os hidrogênios. Sobra cobre, que quer doar quantos elétrons? 2. Para quem? Para o sulfato, que quer ganhar justamente quanto? 2 também. Juntos formaram CuSO4, que é um sal, que é um composto iônico. O que é composto iônico? Formado de cátion e ânion. Todo sal é iônico. Metal doa elétrons para metal. Nome do sal. Como é que a gente dá nome mesmo? Olhando aqui da direita para a esquerda. Nome do ânion, seguido do nome do cátion. Como é que chama o ânion SO4? Sulfato. Então esse sal chama-se sulfato de quê? De cobre 2, você pode chamar assim, ou sulfato cúprico, tá? Uma ou outra nomenclatura são estabelecidas, são corretas. Obrigatoriamente, quando existe outro tipo de cátion, tipo tem cobre 2 e cobre 1, tem que especificar, não pode pôr só sulfato de cobre, tá? Qual cobre? É o cúprico ou é o cobre 2, tá certo, tá? Então, fizemos aqui uma reação de neutralização ou de salificação. Agora eu vou mostrar para vocês mais um exemplo aqui, que agora eu falo assim, ó, nós vamos fazer o contrário. Eu falo para vocês, quero produzir um sal. Como que em laboratório ou industrialmente eu poderia produzi-lo através de uma reação de salificação? Ou seja, você vai ter que buscar as matérias-primas necessárias para a produção desse sal, tá? Então, vejam só. Eu falo assim para vocês, olha, quero que você faça para mim um sal que é o borato de alumínio. Esse é o sal que eu quero que você faça. Busque para mim quais são os reagentes necessários e monte para mim a equação de neutralização ou de salificação. Bom, primeira coisa, nós vamos ter que fazer fórmula do sal para buscar a informação anterior, tá? Bom, o que eu preciso? Tabela de cátions e ânions. Borato lá na tabela tá assim, gente, ó, BO3 menos 3. Alumínio, você tá vendo aqui algarismo romano? Não. Você está vendo aqui sufixo aluminoso, alumínico? Também não. Isso significa que só tem um alumínio. Procura na tabela de cátions o alumínio existente. Aí você vai encontrar assim, ó, Al mais 3. O que você vai fazer agora? Eu não disse que sal é um composto iônico? Você vai fazer nada mais aqui do que aquela ligação iônica do escorrega e cruza.
No escorrega e cruz você mostra, era uma vez o cátion que queria doar elétrons para o ânion, não é? Então você faz assim, ó, era uma vez o alumínio que queria doar quantos? 3 elétrons. Para quem? Para o BO3, que queria receber 3. Escorregou, cruzou? Escorregou, cruzou. Você lembra que quando os números são iguais, a gente não precisa colocar, né? O que eu vou mostrar lá em cima? Que era uma vez o alumínio que queria doar 3 elétrons. Aí ele encontrou alguém para doar esses 3, que foi o borato. Juntos formaram a LBO3. Esse é o borato de alumínio, esse é o sal, tá? Agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pensar no antes aqui, ó. Da onde vem as matérias-primas para produzir esse sal? Bom, sal no laboratório ou industrialmente não pode ser produto de uma reação entre ácido e base? Então vamos procurar qual ácido e qual base. Eu já tenho tudo prontinho aqui, ó. Quando eu fiz isso daqui, eu já descobri, ó. O BO3 é o ânion, não é? Ele vai precisar do hidrogênio, que é o cátion. O alumínio é o cátion, vai precisar da hidroxila. Então, qual base e qual ácido? É um ácido que o BO3 vai usar quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. H3BO3. É esse o ácido que eu preciso. E qual base? Alumínio vai ter que usar quantas hidroxilas? 3 hidroxilas. AlOH3. O que eu formei aqui, ó? Esse ácido, borato, ato vai para ico, esse é o ácido bórico, que a gente já falou dele, da água boricada. Esse é o ácido bórico. E esse é o hidróxido de qual metal? O hidróxido de alumínio. Juntos produziram o borato de alumínio. Agora, como é que isso aconteceu? Precisou acontecer o quê? Esses 3 hidrogênios saíram do ácido e as 3 hidroxilas acompanharam. Cada hidroxila se juntou a um hidrogênio. Juntos formaram 3 vezes a mesma coisa. Juntos formaram 3 moléculas de água. E aí o produto da reação de neutralização é o borato de alumínio. Ácido mais base, produzindo sal e água. Tá certo? Tá? Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês, quando eu não tiver... Você viu que nos 3 exemplos que eu citei, eu tinha sempre quantidades de ácidos, de hidrogênios e de hidroxilas iguaizinhas. Então, todos os hidrogênios, todas as hidroxilas geravam água, né? Em quantidade certinha, mas nem sempre isso acontece. Aí nós vamos ter que fazer balanceamento de equação, tá? Lembrando mais uma vez, toda vez que eu tiver um ácido, eu tenho um composto covalente, uma base é um composto iônico. Os dois juntos vão dar um composto iônico, que é o sal, e o composto covalente, que é a água, tá? O sal é sempre, na hora de representar a fórmula, vem primeiro o cátion, alumínio, que é o doador, depois o ânion, borato, que é o receptor. Na hora de fazer o nome, é o contrário. Nome do ânion, aí eu analiso a molécula da direita para a esquerda. Nome do ânion seguido do nome do cátion. Eu não posso colocar assim essa fórmula, ó, BO3 alumínio. Tá errado. Eu primeiro preciso mostrar a doação, para depois mostrar a recepção. Primeiro precisa ganhar para o outro receber, tá? Então, fórmula é cátion e ânion. Nome é ânion e cátion, tá bom? Reação de neutralização total ou reação de salificação, que é o início do estudo de quê? Dos sais. O que nós vamos aprender sobre sais? Como é que faz nome? Como é que faz fórmula, que a gente já está, na verdade, fazendo isso. E vamos falar um pouquinho da classificação e da utilização de sais. Existem muitos sais importantes, úteis, necessários para o nosso dia a dia. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.